Olá, eu sou Eliana Jacó e estamos aqui para discutir mais um tema possível do Enem. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de vira-latas dos brasileiros. Essa expressão surgiu com o Nelson Rodrigues no final da Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil perdeu para a seleção uruguaia. E ele explicou isso, ele falou que nós temos um complexo de vira-lata e o conceito dele diz o seguinte: esse complexo de vira-latas descreve a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Então, a partir daí, o autor do texto, que é o Adam Smith, estudante de Oxford e blogueiro da BBC, ele veio para o Brasil e ficou 6 meses estudando. E no curso que ele fez aqui, nessa estadia que ele esteve aqui no Brasil, ele ficou muito decepcionado com o comportamento do brasileiro e ver como ele deprecia a própria pátria, a nossa própria cultura, em detrimento, principalmente aos Estados Unidos. Existe aqui, por parte do brasileiro, segundo ele, um endeusamento dos Estados Unidos. Então, tudo que é da cultura deles é supervalorizado e o que é da nossa cultura é inferiorizado. Ele disse que isso ele percebia claramente no dia a dia dele. Por exemplo, ao ouvir uma música, ele sabia que aqui é o berço do samba e da bossa nova, mas quando passava um carro, geralmente o carro estava tocando uma música em inglês. Ele disse que era mais fácil achar um hambúrguer e hot dog na rua do que achar tapioca, que é um prato tipicamente brasileiro. E ele vai dando detalhes e você vai vendo que realmente o comportamento do brasileiro é muito de idolatrar, né, os Estados Unidos. Você percebe isso até pelas camisetas. Tem muito mais gente usando camiseta com estampa da bandeira dos Estados Unidos, que mesmo em criança, do que a bandeira do Brasil. Então nós carecemos desse orgulho patriótico. E ele faz essa reflexão dizendo que isso é muito triste. Ele percebe também no cabelo das mulheres, que aqui é um país tropical, né? O modelo de mulher é mulher morena, mas que as mulheres fazem questão de descolorir o cabelo, que ele se deparava o tempo todo com mulheres loiras, cabelo descolorido, com uma aparência caucasiana. Então, a sugestão dele é de que a gente consiga olhar para os nossos símbolos nacionais e para a nossa cultura nacional e perceber o valor que tem. Porque os outros países, principalmente os Estados Unidos, como a gente está sugerindo aqui, lá também existem muitos problemas. Com certeza, lá também existe corrupção. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo nos Estados Unidos, não vou saber determinar a fonte, mas parece que esses pequenos roubos dentro de empresa, pelos próprios funcionários, dá um rombo assim, de milhões no final de um ano. Então, a corrupção, a roubalheira, isso não é uma característica só do povo brasileiro. A gente tem que entender isso. E a minha sugestão é o seguinte: muitas pessoas acham que o Brasil está ruim, está mal e que o negócio é ir embora. E a minha sugestão, no caso, principalmente no caso de uma redação dessa do Enem, é fazer uma reflexão pensando o seguinte: olha, se a pátria não está tão boa assim, será que não seria interessante eu ficar e lutar para que ela melhore? Qual a contribuição que eu posso oferecer para o meu país? Tá? Em vez de virar as costas e ir embora, não seria melhor eu fazer alguma coisa para mudar isso? É muito importante a gente entender esse complexo de vira-latas. Eu tenho visto essa expressão cada vez mais comum, citada em textos, e é bom a gente saber o que é. Tá? Então, pensar Nelson Rodrigues, surgiu com ele em 1950 e a gente está cada vez mais vivendo esse complexo de vira-latas e assistindo no comportamento do brasileiro de modo geral. Então fica essa reflexão para a aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima. E continuando essa série de vídeos sobre temas para o Enem, hoje eu escolhi o tema tabagismo. Então, a primeira matéria importante que eu sugiro que vocês leiam é um artigo do Drauzio Varela, ele escreveu na Folha de São Paulo, chamado O Cigarro. Nesse artigo, ele